Tá bom, então. Muito obrigado. Bom, gente, feliz ano novo, né? E muito obrigado novamente por acharem que eu posso ajudar vocês de alguma forma aí. Como sempre falo para o Vinícius, né? Para mim é uma honra. Eu acho que eu nunca vou deixar de sentir que toda vez que eu adentro esse espaço de vocês, eu estou entrando num espaço muito especial. É um lugar que é muito diferente para mim e eu me encanto, né, com a possibilidade de poder contribuir com essa idealização dos espetáculos, né? Então, realmente é maravilhoso. E eu fiquei muito contente quando o Vinícius me apresentou a proposta desse novo espetáculo que vocês estão concebendo, porque a antropologia é uma área de estudos, é um campo de conhecimento que é muito importante para mim, na minha formação, na minha vida, né? Eu sou professor de antropologia cultural, inclusive, né, numa das instituições onde eu leciono, e da forma como eu pensei, eu acho que seria muito interessante a gente poder iniciar esse contato para esse novo espetáculo hoje, conversando um pouco sobre os fundamentos do pensamento antropológico, né? Antes da gente falar, sei lá, sobre a história da antropologia ou o que faz um antropólogo, né? O fazer antropológico, né? Que tem a ver com a pesquisa etnográfica, tem a ver com a etnologia e com vários outros campos, né, aplicados do conhecimento antropológico, né? Antropologia da comunicação, antropologia biológica, antropologia cultural. Eu acho que é legal a gente começar tentando traçar até um paralelo entre a antropologia e a filosofia, né? Então, eu separei aqui hoje algumas ideias, né? Tem até uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês aqui e depois eu vou disponibilizar para o Vini, para que vocês possam ler e reler, se vocês quiserem, né? Assim como também algumas dicas de leituras posteriores aí para poder animar o debate de vocês e aprofundar algumas coisas que eu vou falar com vocês aqui. E eu gostaria de pedir também que vocês, apesar dessa nossa situação aqui, né, do vídeo e tal, que vocês se sentissem muito à vontade, né, também. Eu que estou entrando na casa de vocês, né, então até estranho eu falar isso, mas que vocês se sintam à vontade, por favor, para falar, fazer as observações, as perguntas, no momento que vocês quiserem, né? E apenas assim, já peço desculpas antecipadas, caso eu não consiga, não sei como é que vai estar a coisa do áudio e tal, né? Mas a gente vai fazer um esforço aqui para a gente poder escutar vocês também, todas as vezes que vocês se manifestarem, né? É isso que compõe a nossa riqueza aí, né? Dessa experiência. Bom, então, vou falar aqui rapidinho, então, né? O que é antropologia, né? A antropologia é uma ciência humana que tem como o seu principal objeto de interesse, né, de investigação, o humano. Tá? Agora, a palavra humano, ela é uma palavra muito interessante, né? Porque, do ponto de vista da classificação, né, a gente sabe que humano é um substantivo, então eu posso usar a palavra, né, dessa forma, né? Assim como quando a gente coloca, por exemplo, o humano, a gente está se referindo, então, né, a uma substância, né, ao substantivo, é o nome de uma coisa, o humano ou o ser humano, né? E pode ser um adjetivo também, né? Humano. Então eu posso, por exemplo, dizer assim, comportamento humano, né? E nesse uso, a palavra humano aparece como um adjetivo, né? Como um atributo. Tá? E eu inicio essa conversa com vocês chamando atenção para essa dupla possibilidade de uso da palavra humano, né? Justamente para chamar a atenção de um aspecto que eu considero que é um dos mais importantes, se não o mais importante, né, insight que a gente tem, pelo menos eu falo por mim, né, que eu tive muitos anos atrás, quando eu começo então a me interessar pela antropologia. Né?
Se a gente pegar essa dupla possibilidade de emprego da palavra humano, tá? Como substantivo e como adjetivo, eu acho que a gente consegue refletir em cima de uma coisa muito interessante, né? Então, vamos pensar num primeiro momento aqui no humano como o substantivo, tá? O substantivo, a substância, aquilo que define a essência de um ente, de um ser, de um objeto. Tá? Para que a gente possa ter no tempo e no espaço a capacidade de reconhecer algo ou alguém como sendo o mesmo algo ou o mesmo alguém do instante anterior, ou o mesmo algo e o mesmo alguém do local onde antes aquele ente estava, o que a gente precisa ser capaz de reconhecer? A permanência. A permanência, aquilo que se perpetua, aquilo que continua sendo igual a si mesmo num momento anterior ou num local anterior. É só isso que permite, né? Então, sei lá, eu tenho um quadro no meu quarto, tá? Eu vou dormir, algumas horas depois eu acordo, eu olho para aquele quadro, para aquela peça de decoração no meu quarto, e eu penso assim, né? É o mesmo quadro, é o mesmo quadro de ontem, quando eu fui dormir. O que me permite fazer essa afirmação? Algumas características, tá? Para mim, ali naquele momento, a maior parte das características daquele quadro permanecem, pelo menos numa primeira observação, as mesmas características da noite anterior. Tá? Então, eu sinto uma continuidade, né? Existe essa sensação de continuidade que me faz dizer, é o mesmo quadro, é o mesmo quarto, né? É a mesma cama. Tá? Então, eu valorizo as características que eu percebo que continuam a ponto de dizer que elas são a essência daquilo. Tá? Aquilo se define por aquilo que permanece. Tá? Aquele ente se define pelo que permanece. Agora, se eu vou para a ideia do adjetivo, né, lembrando que nós estamos falando aqui desse termo, né, humano, aí eu vou ter uma outra situação. Tá? Então, se eu disser assim para vocês, por exemplo, mesa vermelha, tá? Então eu tenho na minha casa uma mesa vermelha. Aí um dia eu canso dessa cor, pego a tinta e pinto a mesa, sei lá, de azul. Aí eu vou dizer mesa azul. Né? Com essas duas expressões, mesa vermelha e mesa azul, né? O que eu consigo destacar? Tá? Aquilo que varia, aquilo que é impermanente. Tá? Pode ser um atributo, a cor vermelha, a cor azul, ou sei lá, o fato da mesa ser alta, o fato da mesa ser baixa. Né? Tudo isso são atributos que podem ou não estar presentes na constituição desse objeto, da mesa, né? Mas, no final das contas, ser vermelha, ou ser azul, ou ser alta, ou ser baixa, né? Não muda o fato, pelo menos a princípio, né, de que aquela mesa continua sendo uma mesa. Né? Então, o adjetivo ele é usado, né, na linguagem para, muitas vezes, fazer referência a esses atributos, essas características, que elas podem estar lá ou não. Né? E ainda assim, aquele ser, aquele ente, continua sendo ele mesmo. Né? A mesa azul é uma mesa, a mesa vermelha é uma mesa. Tá? Então, veja que interessante quando a gente pensa assim, a antropologia é o estudo do humano. Tá? O conhecimento sobre o humano, o estudo sobre o humano, né? Anthropos, humano, né? O logos, o conhecimento, o estudo, a ciência, às vezes também a chave, né? A lógica. Né? Então, o logos do humano. Né? E essa palavra, o humano, para nós, né? Ela já revela
uma espécie de uma natureza paradoxal. É por isso que eu estou começando essa conversa com vocês, querendo chamar a atenção disso, né? É tão interessante. Pensem só, a palavra que nós usamos para nos definir, muitas vezes, não, eu sou um ser humano, ela é substantivo e adjetivo. Então, a gente chega numa primeira conclusão muito interessante aqui, que a gente pode usar, que vocês podem usar se vocês quiserem, né? Nós somos simultaneamente permanência e mudança. Né? Nós nos definimos, olha que coisa curiosa, né? Alguém da psicologia poderia dizer que é um ato falho muito interessante do ser humano. Ele se define pela permanência como substantivo, mas ele se define, de certa forma, também como um adjetivo. Né? Nós nos definimos enquanto humanos por aquilo que permanece, mas também por aquilo que muda. E tem um paradoxo muito interessante aí, né? Eu gosto muito de um pensador pré-socrático, né? Um filósofo, né? Não quando se fala antes do Sócrates, costuma-se evitar usar o termo filósofo, né? Porque para a filosofia ocidental, ortodoxa, a filosofia foi criada, de certa maneira, né, pelo método de investigação, de reflexão, de diálogo socrático. Então, é como se a filosofia começasse ali no Sócrates, né? Mas antes dele já havia, lá na Grécia, né, dentro da civilização grega ali, pensadores muito importantes, e um deles era o Heráclito, né? Eu gosto bastante do Heráclito, assim. E o Heráclito, ele tem uma frase que diz assim: ethos anthropos daimon. Ethos anthropos daimon. Aparece a palavra antropos, né? Essa palavra, essa expressão, essa frase, ela é muitas vezes definida, né, ou traduzida como o destino humano é o extraordinário. O caminho humano é o extraordinário. Né? É como se a gente se balançasse, né, entre o comum e o extraordinário, o ordinário e o extraordinário. Não é que a nossa vida é o extraordinário, mas o nosso destino, né? O nosso daimon, né? É como se tivesse escrito, ou de alguma forma fosse inescapável para nós, o extraordinário. E esse mesmo Heráclito é aquele que diz, essa frase ela é bem famosa do Heráclito, né? Um homem é incapaz de entrar 2 vezes no mesmo rio. Essa é uma frase bem famosa do Heráclito, né? Um homem é incapaz de entrar 2 vezes no mesmo rio. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele pode estar querendo dizer muitas coisas, né? O rio não é mais o mesmo, né? Mas o homem também não é mais o mesmo. Né? E nesse sentido você aproxima o homem do rio, né? Você acaba usando o rio como uma metáfora, né? Para falar sobre o homem, né? Somos todos rios, né? As coisas fluem através de nós. Né? Então, o que nos define, quando a gente pensa em definição, a gente quase que sempre pensa em permanência. Então, o que define, o que é permanente no ser humano? É como se o Heráclito estivesse dizendo assim: o que é permanente no ser humano é a impermanência. É, a única coisa que dura na nossa vida é que nada dura. Né? Então, já se nota aí, né, nesse pensamento, né, a complexidade da nossa maneira de lidar com o tempo e com o espaço, né, que são aparentemente essas 2 grandes dimensões, né, que definem a nossa existência. Então, nós temos uma maneira problemática de lidar com o tempo e com o espaço. O que significa isso, né? Isso significa que nós não gostamos ou nós temos dificuldade de lidar com o tempo e com o espaço? Não necessariamente, mas significa que o tempo e o espaço, eles são um problema para nós. Tá? Eles não são uma coisa resolvida. Nós não temos uma resposta satisfatória e definitiva sobre o modo como nós, né, aceitamos, vivemos, compreendemos, nos relacionamos com o tempo e com o espaço. E o que tudo isso tem a ver com a antropologia? Né? Então, só para terminar
esse comecinho aqui, né? O que isso tudo tem a ver com a antropologia? Eu vou falar para vocês aqui rapidamente, vou contar aqui rapidinho, a gente vai voltar a falar sobre esse grupo. Eu queria contar para vocês sobre a existência, talvez alguns de vocês já saibam disso, de um povo, né, na Amazônia, né, que eles vivem ali na beira de um rio que é tributário do rio Madeira, tá? Na região ali do Alto Amazonas, que são os Piraã. O Piraã, o Pirahã, né? Os Piraã, eles foram, nos últimos 15 anos, mais ou menos, eles foram muito estudados, né? Não apenas por antropólogos, né? Na verdade, os antropólogos já vêm estudando os Piraãs há algum tempo. O primeiro contato entre os colonizadores, né, os invasores europeus e os Piraãs se dá mais ou menos 320 anos atrás, né, devido à busca, né, dos espanhóis e dos portugueses por ouro na região da Amazônia, né? É quando se dá, do que se tem notícia, pelo menos, o primeiro contato entre os europeus e os Piraãs. Então, né, o branco conhece os Piraãs há muito tempo, né? Mas de uns 15 anos para cá, os Piraãs vêm sendo muito debatidos e estudados, né? Não apenas pelos antropólogos, mas pelos linguistas também. Os linguistas têm um interesse especial pelos Piraã. Por quê? Por causa da língua dos Piraã. Né? O principal, talvez, um dos principais intelectuais vivos hoje, o Noam Chomsky, que além de ser um intelectual muito famoso, ele é um linguista muito importante, né, do MIT, né? Ele também é um ativista político muito importante. Né? E o Chomsky linguista, né, ele tem uma teoria da linguagem que diz que o atributo universal do instinto da linguagem humana, do instinto da comunicação humana, da linguagem, o atributo principal é um recurso que nós temos na nossa língua, e segundo Chomsky, em todas as línguas que existem, que é um recurso chamado, justamente, né, recursividade. O que é a recursividade? A recursividade é a capacidade de você, de uma frase, derivar uma segunda. Tá? E que dessa segunda frase, você teria a capacidade de derivar uma terceira. Né? Teoricamente, né, você tem infinitas possibilidades de desdobrar essa frase numa quantidade incrível, né? Como, potencialmente infinita de frases. Um exemplo que é muito fácil da gente entender a recursividade é o uso do termo que na língua portuguesa. Então eu posso dizer assim para vocês, sei lá, João pulou o muro. Tá? E eu posso dizer, João pulou o muro que eu construí. Eu posso dizer assim, João, que é meu primo, pulou o muro que eu construí. Tá? Essa possibilidade de criar o aposto, tá? A oração adjetiva, a oração subordinada adjetiva, ela na língua portuguesa é uma característica de recursividade. O Chomsky, então, ele diz que essa capacidade de recursividade, ela é uma característica universal. Todas as línguas têm a recursividade. Né? Um linguista norte-americano chamado Daniel Everett, ele entra em contato com os Piraãs já a partir da década de 70, a partir de 1977, e ele descobre que os Piraãs não têm recursividade na língua deles. Eles não têm a recursividade. E depois, quando ele volta, né, para os Estados Unidos, e ele publica num artigo científico essas descobertas, ele provoca uma celeuma, ele provoca um embate, né, muito acalorado entre os linguistas, dentro da comunidade ali dos linguistas e de outros cientistas também, né, neurocientistas, etc. Né? Muitos, inclusive, acusam ele de fraude. Dizem que ele é um charlatão, que ele está querendo aparecer. O próprio Chomsky é um desses caras que acusa
o Daniel Everett, né? Mas todas as evidências parecem apontar para o fato de que os Piraãs não têm, de fato, a recursividade na sua língua. E não é só isso, né? Os Piraãs, eles não têm a flexão do verbo para o pretérito ou para o futuro. Os Piraãs não têm números na sua língua. Eles não têm números, eles não têm passado, eles não têm como flexionar um verbo no passado, como nós fazemos. E eles não têm como flexionar um verbo no futuro, como nós fazemos. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero convidá-los também a pensar no seguinte: como será que um povo que não tem a flexão do passado na sua língua pensa o tempo? Como é que, então, façam esse, tentem fazer esse exercício. Como é que vocês pensariam o tempo se na língua o tempo fosse um eterno agora? Como é que você se planeja? Ah, quarta-feira eu vou fazer isso, dia 23 de março. Não, não tem 23 de março, porque não tem número, meu irmão. Não tem número. Né? Não só não tem número, como não tem futuro na língua. Né? A língua não é só língua. A língua é pensamento. A língua é pensamento. Né? Então, como é que eles vivem? E ainda assim eles vivem. Né? Como é que eles existem? E ainda assim eles existem. Né? Como que eles são seres humanos? É claro que eles são seres humanos. Mas então o que, que define a humanidade deles? Se ela é tão diferente da nossa. Né? Seja qual for o conjunto de características que pode vir a definir a humanidade dos Piraãs, o exemplo deles é muito interessante, né, do tipo de contribuição que a antropologia pode nos dar. Né? Porque a antropologia, ela expande a nossa capacidade de reconhecer as possibilidades intelectuais, materiais, existenciais dos seres humanos. Com a antropologia, nós podemos aprender que nós somos muito diversos, que a diversidade ela é uma característica fundadora da existência humana. E, ao mesmo tempo, onde menos se espera, onde menos se imagina, nós encontramos ali o quê? A semelhança. Né? Então, nós voltamos a essa questão da continuidade, né, e da ruptura, né, do diverso e do igual. A antropologia encontra, né, ferramentas, né, e exemplos, métodos para nos ajudar a enriquecer o nosso olhar a respeito daquilo que nos define como seres humanos. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Aí alguém pensa assim, né? Vocês estão me escutando falar por isso, olha, até agora ele só está defendendo o ganha-pão dele, né? Tudo isso para quê? Para dizer que a antropologia é uma coisa maravilhosa, né? E para a filosofia ela é muito importante, justamente porque ela nos ajuda, né, a perceber isso. Eu estava lendo recentemente, estava relendo, na verdade, recentemente, né, um livro do Deleuze, um famoso filósofo francês, né, o Gilles Deleuze, que é o Anti-Édipo. Né? Tem o Anti-Édipo e o Mil Platôs, né? E uma grande parte desse livro, que é considerado um dos grandes livros da filosofia contemporânea, né, foi escrito ali mais ou menos naquele período da Primavera de Paris, em 1967, 1968. Ele é um livro escrito por um filósofo, mas ele é um livro que trata muito da psicologia, né, e da antropologia. Uma grande parte do livro é dedicada, né, os argumentos do Deleuze, as percepções do Deleuze, as conclusões do Deleuze são calcadas em exemplos antropológicos. Né? Então, a gente vai descobrindo na antropologia, né, o quão variada pode ser a existência humana. Né? Formas de ver o mundo, de compreender, de produzir, de trabalhar, de se relacionar, extremamente diversas, né, que são apresentadas para nós pela antropologia. Tá? Então,
eu acabei tocando aqui, ao longo dessa exposição aqui, dessa primeira meia hora, né, dessa exposição inicial, em alguns pontos que eu desejo muito retomar com vocês ainda hoje, um pouquinho, nós vamos seguir um pouquinho mais, né, e também nas próximas oportunidades, né, se existirem aí próximas oportunidades, e depois também, mais para o final do nosso encontro, né, eu falei, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, só me desculpem aqui se eu não perceber que vocês estão falando, porque além da distância tem a máscara também, né? E aí eu não consigo perceber. Mas aí qualquer coisa vocês me avisam, sinalizem, aí eu tento ficar atento para isso, quanto a isso, tá? Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu preparei e que vai desdobrar um pouco mais essas nossas ideias aqui a respeito, né, da antropologia e principalmente do pensamento humano. Então, se a gente tivesse que dar um tema aí para o nosso encontro de hoje, talvez seria esse, né? O pensamento humano. Quer dizer, o pensamento humano no sentido de a nossa possibilidade de pensarmos o humano, o que é humano. Tá? Então, o meu desejo é compartilhar com vocês alguns pontos em comum, digamos assim, alguns pressupostos. Vocês não têm, vocês sabem disso, é claro, né? Vocês não têm obrigação nenhuma de concordar comigo, vocês não têm obrigação nenhuma de seguir esse caminho, é lógico, né? Mas como eu penso que a minha função, o meu papel junto a vocês, né, é instigar algumas reflexões, alguns pensamentos, então eu separei 8 propostas, 8 ideias, né, que eu apresento para vocês nessa apresentação. Então, eu gostaria, então, de, a partir de agora, comentar cada uma dessas proposições, das 8, e exemplificá-las também para vocês. Então, eu apresento a frase para vocês e dou um exemplo, né, e proponho para ficar aí para vocês as reflexões. E depois, junto com essa apresentação, que eu vou compartilhar com o Vini, eu vou deixar também uma lista de leituras, caso vocês queiram também enriquecer aí o debate com as leituras, tá? Eu tenho alguns dos textos que eu vou indicar para vocês, que eu vou sugerir para vocês, eu tenho em versão PDF. Então, eu consigo mandar para o Vinícius também. Outros eu só tenho no papel. Então, aí, quando a gente se encontrar pessoalmente aí em São Paulo, eu levo, ou vocês podem procurar também. Enfim, a gente dá um jeito aí de ter todo esse material para vocês poderem ter esses textos também. Então, com licença aqui. Eu não sou o host, né, do encontro, então eu não consigo compartilhar. Assim, aí eu não sei se vocês querem mudar, se alguém que é o host pode me fazer também um host, daí eu consigo compartilhar. Ou eu vou vendo aqui e vou falando para vocês é que sabem. Compartilhar a tela? Compartilhar a tela. Pronto. Agora sim. Muito obrigado. Valeu, Vini. Então, vamos lá. Só para avisar também, gente, eu estou aqui na zona rural de Piracaia, né? E o sinal costuma ser bom, mas eu estou percebendo que está dando umas travadas. Eu não sei se
está travando aí para vocês. Está dando uma travada só no vídeo, mas a voz está certinha, tá? Ah, que ótimo. Então, é que é o mais importante mesmo, né? Eu vou fazer até o seguinte, nesse momento agora aqui, o pessoal fala que ajuda, né? Então, eu vou parar o meu vídeo aqui, eu vou deixar só a tela, porque dizem que ajuda, dá uma facilitada. Depois eu volto aqui. Vocês não precisam ficar olhando para minha cara, o mais importante é é o conteúdo aqui. Então, vamos lá. Valeu, gente. O primeiro ponto, né, que eu acho que é muito legal, principalmente para quem para quem é um artista, né? E como vocês, né, são artistas dos corpos, né? Eu acho que é muito interessante a gente começar com esse primeiro ponto, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, né? O humano é uma criação. O que significa isso? Todas as palavras que nós usamos para definir o que nós somos, né, elas merecem uma investigação, caso a gente queira realizar essa investigação. Né? E elas não merecem apenas uma investigação para que a gente descubra a origem dessas palavras, mas talvez no nosso caso seja muito interessante a gente investigar todas essas palavras para a gente conseguir perceber por que a gente usa essas palavras em algumas situações e usa outras palavras em outras situações. Porque não é, com certeza com certeza absoluta, né, não é uma coisa pouco importante, uma coisa desimportante, né? Ou uma coisa assim aleatória. As palavras que nós escolhemos, os termos, os conceitos que nós escolhemos, quando a gente se refere a nós mesmos, né, dizem muito sobre nós e sobre a maneira como nós enxergamos os outros. Então está escrito ali embaixo, na apresentação, né, ó, pessoa, sujeito, objeto. Essa é uma dicotomia, né? Sujeito, objeto. Homem, mulher. Essa é outra dicotomia. Né? Dicotomias, né, são conjuntos de conceitos opostos. Né? Dia e noite, alto e baixo, bonito e feio, dentro e fora. São dicotomias. Né? Selvagem e civilizado. Cada categoria dessas, cada classificação dessas, cada conceito desses exige uma investigação. Né? O antropólogo se vê muito frequentemente numa situação na qual ele deve investigar a origem dessas palavras e a origem dessas dicotomias, né? Justamente para que ele possa compreender que essas dicotomias elas têm por trás de si valores, né? Construções culturais e ideologias também. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Sujeito e objeto. Né? Então, nós poderíamos dizer, de uma maneira meio apressada, nós poderíamos dizer assim, todos os seres humanos são sujeitos. Todos os seres humanos são sujeitos. Agora, se eu pensar numa mesa, se eu pensar num computador, se eu pensar numa mochila, se eu pensar numa lata de lixo, numa bicicleta, aí eu estou pensando em objetos. A gente poderia dizer isso, né? Parece que essa dicotomia faz sentido da forma como a gente apresenta ela num primeiro momento. Porém, se a gente começa a pensar um pouco na história da humanidade e na forma como certos grupos humanos tratam outros grupos humanos, o que nós vamos perceber rapidamente? Uma objetificação do humano. Né? Então, o ser humano nem sempre é pensado nem tratado como um sujeito, né? Senhor de si. Né? Então, muitas vezes, o ser humano é objetificado.
né? E é muito importante para o antropólogo entender isso. Por quê? Porque o ser humano tem, em várias situações, em vários contextos, essa propensão, essa tendência a tratar outro ser humano como se outro ser humano fosse uma coisa. E ao mesmo tempo, muitas vezes, o ser humano, os humanos, certos grupos de pessoas tratam coisas como se fossem sujeitos, como se fossem seres humanos. Né? Vamos dar um exemplo bem simples assim, vai. Imagina um cara, eu não sei nem se existe esse tipo de ser humano hoje em dia, mas eu acho que deve existir vários, eu acho ainda, mas eu não sei, né? Aqueles caras que amam o carro, amam o próprio automóvel, né? O cara ele gasta mais tempo com o carro dele do que com a família dele. E ele lava o carro, ele encera o carro, ele passa horas no domingo cuidando do carro e depois ele sai para desfilar com o carro. Esse cara, ele tem uma relação afetiva com esse automóvel, né? Ele fetichiza esse automóvel. Esse automóvel é um fetiche para ele, né? Ele é um objeto, mas ele não é um objeto qualquer, ele é um objeto capaz de despertar fantasias, desejos, ideias. Então parece que ele está vivo, esse objeto, né? Ele é um objeto que foi assujeitado, né? Ele é um objeto que foi tornado sujeito. Ele foi antropomorfizado muitas vezes, né? O cara dá um apelido para o carro dele, dá um nome para o carro dele. Né? Então, nós somos assim, enquanto humanidade, né? Então, a gente é capaz de despersonificar o ser humano, objetificar o ser humano, e a gente é capaz de atribuir a um objeto características humanas, de ser vivo, né? A gente é capaz de se relacionar afetivamente, né? Na ficção científica, nos filmes, né? O cinema discute muito isso, né? Em filmes como Blade Runner, né? Agora, nesse último, Blade Runner 2049, o personagem principal lá daquele ator, né, o Ryan Gosling, né? Ele tem uma relação com um aplicativo, né? É como aquele filme do Joaquim Fênix, Her, né? Que eu acho que aqui em português se chama Ela, né? O cara ele tem uma relação afetiva, amorosa com um aplicativo, né? Com uma tecnologia, com um objeto, né? Então, essas categorias, né? Sujeito, objeto, né? Vamos pegar um outro exemplo. A categoria homem, mulher, né? Essas categorias são como guarda-chuvas. São como guarda-chuvas. Quem cria, né, ou a cultura que desenvolve categorias como essa, ela tenta organizar o grupo de uma determinada maneira. Vejam só isso, né? Nós nos organizamos enquanto sociedade a partir de certos tipos de categorias que nós usamos. A categoria homem, a categoria mulher, ela é usada por vários grupos humanos para organizar os seres humanos daquele grupo de uma determinada maneira. Por exemplo, né, querendo definir funções, atribuições, possibilidades. Agora, eu pergunto para vocês, e se um ser humano não se sente reconhecido nem na categoria, na definição homem e nos atributos que são associados à definição de homem, e nem na categoria mulher e nos atributos que são definidos por um determinado grupo, a categoria mulher. Né? Existe essa possibilidade de um ser humano ser assim? É lógico que existe, é claro que existe. Né? E um ser humano ser assim, ele mostra o que para a gente? Que não existem categorias absolutas. Não existe uma forma de definir o humano que seja absoluta. Né? Vamos pegar o último exemplo aqui: selvagem, civilizado.
que significa originalmente selvagem? Selvagem significa originalmente aquele que vem da selva, aquele que vive na selva. Né? Eu, aqui onde eu estou, depois, se vocês quiserem, eu até mostro para vocês onde eu estou, que vocês vão dar risada, vocês vão ver onde que eu estou. Né? Eu estou em cima de uma montanha aqui, né, na Serra da Mantiqueira. Né? Então, para mim, é fácil perceber que a natureza está toda ao redor de mim. Agora eu estou dentro de uma casa aqui, mas essa casa é um pontinho no meio de uma vastidão de mata. Agora, talvez para vocês que estão aí, né, na zona leste de São Paulo e tal, pareça que vocês estão a muitos quilômetros da selva. Né? E quem vive na cidade e quase não sai da cidade, muitas vezes tem a sensação, né, de que a selva é uma realidade muito distante, muito distante. Mas aí eu pergunto para vocês, por exemplo, o ar que vocês estão respirando agora, mesmo com a máscara, mesmo dentro da sala, esse ar vem de onde? Né? Quem que produz esse oxigênio? Que mantém vocês vivos, que sustenta a vida de vocês, assim como a minha, assim como de todos os seres humanos. Esse ar vem da selva. Né? Esse ar, ele vem das plantas. Né? Então, a cidade está dentro da selva. São Paulo, por mais gigante que seja, São Paulo está dentro de um bioma. São Paulo está inserida dentro da Mata Atlântica. Por mais que as pessoas não percebam isso, por mais que as pessoas... Tem gente que vive, né, 50, 60, 70, 80 anos, vive uma vida inteira sem se lembrar disso. Porque vê ruas, vê prédios, vê carros, vê construções humanas. Mas nós nunca saímos da selva. Né? A selva está permeando a gente o tempo todo. Né? E sem ela a gente não existe. A gente morre. Né? Então, essa dicotomia também, selvagem, civilizado, ela é uma dicotomia muito frágil, muito frágil. Eu poderia ter colocado aqui também natureza e cultura, que é uma dicotomia que é muito usada, inclusive dentro da antropologia, né? Mas que é muito discutida também. Os antropólogos questionam e problematizam muito também essa dicotomia. Um antropólogo muito legal que faz isso, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele ainda, é o Eduardo Viveiros de Castro, que para muitas pessoas, muitos antropólogos inclusive, ele é o maior antropólogo vivo do mundo hoje. Né? E ele é um brasileiro. Né? É muito legal, assim, a gente vai citá-lo aqui algumas vezes aqui no encontro, né? E nos nossos próximos encontros também. Então, gente, esse primeiro passo aqui, né? O humano é uma criação. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos moldando a nossa própria percepção a respeito daquilo que é humano a partir das definições que a gente usa. Pessoa, sujeito, objeto, homem, mulher, selvagem, civilizado. Essas são palavras, né? Indivíduo, que a gente usa, e cada palavra dessas, ela precisa ser investigada, porque ela carrega um peso. Ela coloca algumas coisas dentro, mas ela deixa outras coisas de fora. Eu acho que alguém falou alguma coisa aí, não foi, gente? Fala aí. Ou não, desculpa. Não? Ah, tá, desculpa. Valeu. Obrigado, queridos. Valeu, gente. Aí, para exemplificar essa coisa das categorias, né? O humano é uma criação. Eu coloquei essa imagem aqui, até porque eu já citei, né? Quem está dentro da água aqui, no rio Miraí, né? É o Dan Everett. E esse aqui, eu esqueci o nome dele agora. Eu acho que esse aqui é o Oshog, que é um grande amigo, Piraã, do Dan Everett. Né? Então, aquela história toda da recursividade da língua, tal que eu contei agora há pouco, né? Ela ocorre no povo deste homem aqui. Né? E o Dan Everett, ele conta nas suas memórias, né, que é um livro lindo, chamado Don't Sleep, There Are Snakes, né? Não durma, tem cobras por aqui, é o nome do livro, né? Que é o livro de memórias do Dan Everett. Ele conta
que os brasileiros que comercializam coisas com os Piraã, muitas vezes disseram para o Dan Everett, que eles achavam que os Piraã, eles estavam muito mais próximos dos macacos do que dos seres humanos. Brasileiros de Rondônia, né? Brasileiros de Manaus, brasileiros que entravam em contato, comerciantes, né? Que subiam e desciam os rios, vendendo coisas para os piraãs, disseram para o Dan que eles achavam que um piraã ele estava muito mais próximo de um animal, de um macaco, do que de um ser humano. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? E aí, o Dan, ele contra-argumentava, ele refutava essa observação dos brasileiros, dizendo, não, né? Os piraãs são seres humanos, cara, são seres humanos como eu, como você. E aí os brasileiros diziam assim, não, eles não são como a gente, né? Veja, eles nem sabem falar direito, eles parecem umas galinhas falando, eles parecem que estão cocorejando, nem parece que eles estão falando, né? Não sabem o que é um carro, não sabem o que é uma televisão, etc, etc e tal. Então, veja, né? O Dan, como antropólogo, como linguista, ele presenciou, né, um evento diversas vezes ao longo da vida dele, né, de despersonalização, de desumanização de um grupo. Tá? A gente pode chamar isso, pura e simplesmente, é claro, né, de preconceito. Né? Mas é interessante que a gente veja sobre essa ótica, né, sobre essa ótica da antropologia. Quer dizer, olha que coisa curiosa. Um caboclo brasileiro que muito provavelmente tem sangue indígena, né? É filho ou neto de índios, é incapaz de enxergar a humanidade de um piraã como sendo próxima à sua própria humanidade. E aí vem um gringo, né, que convive com esse povo, que vai viver 30 anos praticamente com esse povo, e que vai identificar, e que vai reconhecer essa característica humana nesse povo. Né? Então, pessoal, essa é uma coisa, a gente vai ver isso também daqui a pouco, mas é uma coisa muito importante, eu acho, da gente falar também hoje, sabe? A humanidade, ela não é uma coisa que é dada, sabe? Ela não é dada, né? Ela não é uma coisa de antemão. A capacidade de ser reconhecido como um ser humano, ela é conquistada. Ela é conquistada. É uma batalha, sabe? De povos e povos ao longo da história de serem reconhecidos por outros povos como humanos. Né? Basta a gente lembrar da história da escravidão no mundo, basta a gente lembrar, né, da perseguição dos judeus, dos ciganos, né, pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e basta a gente ver muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje, né, para a gente perceber a forma como certos grupos humanos vão sendo desumanizados, né? Eles vão sendo esvaziados da sua possibilidade de serem reconhecidos como seres humanos. É por isso que o humano é uma criação. Né? O humano, né? E os conceitos que nós utilizamos para nos referirmos a certos seres humanos. É uma criação, é um processo, é uma conquista, é uma batalha, muitas vezes, para isso. Né? E a antropologia reconhece isso, a antropologia percebe isso, ela nos dá condições de perceber isso. Né? Mesmo quando a gente pensa como é a proposta do espetáculo, né, que vocês estão começando a trabalhar, que já estão trabalhando, né, a gente pensa nos diversos homo que existiram. Né? O Homo erectus, o Homo habilis, né? O Neandertal. Né? Então, vem sempre essa pergunta, né? Um homem de Cro-Magnon, né? Vem sempre essa pergunta: em que momento nós nos transformamos no que nós somos? Né? Quando que o homo aparece? Quando é que o ser humano aparece? Sabe o que a antropologia responde para isso? A antropologia pode responder assim, gente:
nós estamos aparecendo como seres humanos e desaparecendo uns para os outros como seres humanos continuamente. Continuamente. Esse é um processo que ele nunca terminou. Reparem nisso, né? Então, se alguém aí está pensando assim, mas quando que nós viramos Homo sapiens? Quando que a gente se dá conta de que nós somos seres humanos? Quando é que isso acontece? A resposta que a antropologia tem para dar, gente, é a seguinte: isso está sempre acontecendo. Isso nunca para de acontecer. Entendeu? E isso é volátil. O que nos define como seres humanos? Por exemplo, uma coisa que um aluno me perguntou uma vez, numa aula de antropologia, e que pode ser uma coisa interessante para vocês debaterem, para vocês refletirem. O aluno me perguntou assim, mas professor, eu estava falando um pouco, né, sobre a evolução, né, da espécie humana, e aí um aluno me perguntou, mas professor, quando que a gente, então, deixa de ser animais e passa a ser seres humanos? Aí o que eu respondi para eles? É o que eu posso dizer para vocês agora aqui, né? A gente nunca deixou de ser animal, certo? Correto? A gente nunca deixou de ser animal. A gente é um tipo diferente de animal. Agora, como é que a gente... Então, veja, animal, ser humano, é uma outra dicotomia, né? É apenas mais uma dicotomia. Tá? Ela é, e como todas as dicotomias, ela é problemática. Ela precisa ser investigada. Tá tudo certo, Vini? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem? Oi, eu não entendi, desculpa. Tá tudo certo, Gabriel. Ah, beleza. Valeu. Tá ótimo. Então, Estamos escutando bem, estamos vendo slide, tá legal, tá? que ótimo. Tá ótimo. Então, né, gente, a gente está sempre, e a antropologia ajuda muito a gente a entender isso, a gente está sempre no limiar, pelo menos,